Perfeito, obrigada. Bom, pessoal, quando vocês abrirem lá o e-mail de vocês, que eu enviei com acesso e tudo mais, lá para vocês vai ter o link daqui da Prospect, que é um link onde vocês conseguem acessar de qualquer dispositivo, tá? Vocês conseguem acessar pelo celular, vocês conseguem acessar pelo notebook, computador, por tablet, vocês conseguem fazer solicitação por qualquer dispositivo, desde que tenha ali o acesso à internet. Então, vocês colhem o link lá no navegador de vocês e vocês acessam essa partezinha aqui. Aqui é a nossa tela de login, onde vocês vão colocar aqui as informações de vocês. Deixa eu só permitir aqui a entrada. Show. Aqui vocês vão colocar as informações de vocês, tá? Vai ter aqui o login, então o e-mailzinho lá de vocês, e aqui vai estar a senha. Colocando essas informações, vocês vão clicar aqui em entrar. Clicando em entrar, pessoal, a gente sempre vai dar de cara com o meu painel. E o que é o meu painel? Vocês, como solicitantes, sempre vão dar de cara com o meu painel e já de cara aqui com as solicitações pendentes. O meu painel ele é um indicador muito importante aqui da Prospect, porque é onde mostra o que está pendente no dia a dia. Então, se vocês querem saber, né, aquelas solicitações ainda que estão rolando, né, que já foram atendidas ou que estão ali em cotação, por exemplo, elas sempre vão estar aqui nesse campo quando a gente já entra na plataforma, tá? Aqui no meu painel, a gente também consegue já até mesmo criar uma solicitação, tá? Então, se a gente quiser aqui, acessando a plataforma, já fazer uma solicitação de compras, dentro do meu painel a gente consegue clicar nesse botãozinho aqui, mais solicitação, e criar uma solicitação. Mas a gente também consegue fazer por outro local. Aqui, ó, se a gente for aqui na nossa barra superior, a gente tem permissão a acessar essa telinha aqui, ó, solicitações de compra. Clicando nela, a gente vai acessar aí a tela de solicitações. Lá antes é só um indicador do que está pendente. Aqui vão ter todas as solicitações de vocês, sem exceção, tá? E essa tela aqui é uma tela muito importante para vocês. Então, é importante que vocês também entendam o que essa tela mostra, tá? Aqui vai mostrar tudo o que está acontecendo com as solicitações que vocês estão enviando. Então, enviei uma solicitação. Já foi atendida? Não foi atendida? Foi cancelada? Foi finalizada? Como é que está o processo? É por aqui que vocês vão conseguir... Deixa eu permitir aqui também. É por aqui que vocês vão conseguir, né, fazer esse processo de análise aqui de solicitações. E como eu falei para vocês, lá no meu painel, clicando nesse botão, a gente consegue criar uma solicitação. Se a gente clicar nesse botão aqui da nossa tela de solicitações, a gente também consegue criar uma solicitação, tá? Então, vamos clicar aqui para a gente, então, iniciar o nosso processo aqui de criação de solicitação. O processo aqui de criação de solicitação é um processo bem simples, tá, gente? Não é nada complicado, é um processo bem tranquilo da gente estar realizando. Hoje ele tem 3 fases de preenchimento aqui dentro da Prospect. A gente tem a fase aqui dos dados básicos, então onde a gente vai colocar o básico mesmo da nossa solicitação, onde a gente vai colocar a urgência, a data de entrega, algumas observações do que a gente está aqui fazendo como solicitação. Depois, temos a parte de produtos. Na parte de produtos, a gente vai colocar o que a gente está solicitando, né? Pode ser 1 produto, 10 produtos, 20 produtos, aqui a gente vai colocar. E depois a gente tem a nossa última parte, que é a parte de sugestão de fornecedores, né? Onde a gente pode sugerir fornecedores para atender essa solicitação que a gente está fazendo aqui, né? Indicando para o nosso setor de compras. O processo aqui de criação de solicitação é um processo super tranquilo, como eu já comentei. Ele é bem simples de estar sendo realizado. Claro, como a gente está em treinamento, eu vou explicar campo a campo, isso é óbvio. Mas, durante o processo de vocês, do dia a dia de vocês, vocês vão poder perceber que o processo é super tranquilo de estar sendo realizado aqui. Então, vamos lá. Como que a gente cria uma solicitação? Aqui,
dentro dos dados básicos, a gente já tem dois campos que estão preenchidos. Por que eles estão preenchidos, sabe? Porque a gente tem a parte padrão, né, de preenchimento padrão da plataforma. A gente tem o campo de local de faturamento, que é a sede de vocês, então é o CNPJ da sede. E a gente tem aqui o campo de local de entrega. O campo de local de faturamento, para quem não faz solicitação, por exemplo, para Paulo Afonso ou pela HIA, não precisa trocar nada, tá? Então aqui o local de faturamento fica padrão sede. Já esse local de entrega aqui, vocês podem perceber que eu passei o mouse em cima, veio um local de entrega. Caso vocês estejam fazendo aí uma solicitação pela filial que vocês trabalham, por exemplo, e vocês desejam que a entrega seja feita lá, como que vocês vão fazer essa troca? Porque aqui está a localização da sede. Como que vai ser feita a troca? A gente vai clicar nesse xizinho aqui e vai colocar o nome da filial que a gente trabalha. Por exemplo, eu trabalho, digamos que lá na Verdejante. Eu coloco aqui, já puxou aqui, eu coloquei verde, já puxou aqui as filiais que tem verde no nome, e eu seleciono aqui a filial que eu quero que seja feita a entrega dessa solicitação aqui. Então aqui vai ter, por exemplo, Hotel do Brasil, filial Verdejante, e aqui é a localização dessa filial, tá? Então a gente pode colocar o local de entrega da filial que a gente está fazendo a nossa solicitação. Depois, a gente tem um campinho aqui de compradores responsáveis. Esse campo aqui não é um campo obrigatório, então a gente não precisa obrigatoriamente colocar alguma informação aqui. E também porque somente é o João que faz as compras, as cotações da ATEL. Aqui seria um campo onde a gente teria que direcionar quem que vai atender essa solicitação. Hoje, como é somente o João, vocês podem passar batido esses campos aqui. Mas caso vocês queiram escrever aqui o nome do João, vocês vão colocar aqui o João e selecionar aqui o usuário dele como comprador responsável dessa solicitação que a gente está criando. Logo após, a gente tem um campo chamado urgência. Esse campo aqui é um campo obrigatório. E o que um campo obrigatório quer dizer? Quer dizer que se a gente não preencher ele, a gente não consegue continuar o nosso processo. Então, eu preciso obrigatoriamente preencher a urgência da minha solicitação. Então, quando eu estou criando uma solicitação, o quão é urgente? Cara, todos os carros aqui estragaram, a gente está precisando de peça, é urgente, é muito urgente. Como que eu vou indicar isso? Eu vou colocar aqui, clicando em cima, e aqui vai aparecer as urgências da minha solicitação. Depois, quando a gente enviar essa solicitação, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar na tela, tanto para vocês e como o comprador também vai verificar lá na tela dele a urgência da solicitação, tá? Então, aqui a gente vai indicar qual é a urgência real da solicitação que a gente está fazendo. Então, essa, por exemplo, eu vou colocar como urgência alta. Então, eu vou selecionar aqui como alta e aqui já vai ficar preenchido o meu campo de urgência. Do lado, temos aqui data de entrega. O campo de data de entrega é onde a gente vai informar para quando a gente quer que seja feita a entrega da nossa solicitação. Aqui é importante ressaltar que quando a gente está fazendo aqui uma solicitação e digamos que um produto a gente precisa que seja entregue amanhã, mas outro pode ser semana que vem. O que eu vou colocar nesse campo de data de entrega? A gente aqui pode colocar uma data de entrega geral. Por quê? Porque lá na minha parte de produtos, eu vou poder colocar a data de entrega por produto também. Eu posso personalizar. Ah, Sami, mas todos é para ser entregue no mesmo dia. Então, a gente coloca aqui o dia que é para ser entregue e lá na parte de produtos vai estar esse dia, tá? Mas depois, na parte de produtos, eu vou mostrar certinho para vocês que a gente também pode fazer essa personalização de data de entrega. Aqui, então, sempre que a gente vê esse calendáriozinho aqui, sempre é um campo onde a gente vai selecionar o dia de entrega. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer um calendário. Aqui a gente está com o calendário do mês de maio, Porque a gente está aqui em maio. Ah, Sami, mas é lá para junho que eu quero receber essa solicitação. O que eu vou fazer? Eu clico aqui nessas flechinhas, que já passa aqui o calendário para o próximo mês e a gente seleciona o dia. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar lá para o dia 9 de junho. Selecionei minha data, já está tudo ok. Depois temos aqui dois campos. Esses campos aqui são campos de projetos e centros de custo.
Vocês, como solicitantes, vocês não precisam preencher nada, tá? Também não é algo que o João peça que vocês preencham essa parte. Então, vocês não precisam nem se preocupar com esses campos. Não são campos obrigatórios, obviamente. Então, a gente pode seguir o processo sem, né, que passe por esses campos aqui preenchidos. Mas só para vocês terem uma ideia do que significa, né, o projeto e o centro de custo. O projeto, a gente trata de projetos internos da empresa. Então, a gente está fazendo expansão em alguma filial ou em alguma. A gente está melhorando a infraestrutura da sede ou coisa do tipo, e a gente quer colocar projetos para ver o quanto que está sendo comprado, solicitado, coisa do tipo. Isso é um projeto. Centro de custo é tipo administrativo, marketing, enfim, quando é indústria, produção, por exemplo. Então, esses são os campos, projetos e centros de custo, tá? Não precisamos informar nada aqui. Seguimos o processo, então, para a parte de observações. A parte aqui de observações, vocês podem perceber que a gente tem dois campos de observações. E por que tem dois, né? Qual que é a diferença deles? Um campo é o campo de observação interna e o outro é externo, né? Como o próprio nome já diz, a gente já tem essa diferença entre interno e externo. O interno, que é essa primeira aqui, fica sempre dentro da TEL. Então, vocês podem utilizar desse campo aqui de observações internas para comunicação com o comprador. Então, João, preciso disso urgente porque os carros estão parados e a gente precisa logo disso. Pode escrever aqui. Ou, João, dá preferência para tal fornecedor porque ele atende a gente bem. Pode ser utilizado para isso. É um campo de texto livre, tá? Então, vocês podem escrever qualquer coisa. Aqui, por exemplo, eu vou colocar treinamento, só para a gente preencher alguma informação. Perfeito. Preenchi aqui a minha informação de observações internas. E como eu comentei, né, a gente tem as externas. Como a interna fica somente dentro da ATEL, as externas vão para fora. Então, quando o fornecedor de vocês, né, atender essa solicitação assim que o João enviar para uma cotação ou uma compra, isso aqui pode ir para o fornecedor de vocês. Então, exemplo, aqui dentro da minha filial que eu trabalho, a gente prefere receber sempre as mercadorias, né? Sempre até as 15 horas, porque a gente consegue organizar e tudo mais. E esse é o horário limite de recebimento aqui. Eu posso colocar essa informação aqui já para deixar os meus fornecedores cientes desse recebimento aqui dentro dessa filial. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui recebimento até às 15 horas. Um exemplo básico é em relação à parte de observações externas. Então, sempre o que a gente quer comunicar para os fornecedores, a gente pode colocar aqui nesse campo de observações externas. Logo ao lado desse campo aqui, a gente tem esse íconezinho aqui. Esse ícone aqui, em qualquer local da plataforma que vocês verem esse ícone, quer dizer que é um campo de anexo. Tá? Então, anexo de documentos, de fotos, de vídeos, né, de qualquer coisa. Então, aqui, se a gente clicar, vai aparecer para a gente adicionar um anexo. Nesse campo aqui, como a gente está aqui nos dados básicos, né, na nossa primeira parte de preenchimento, a gente pode colocar uma coisa bem básica, realmente da nossa solicitação. Eu quero colocar aqui, por exemplo, um documento que tenha a localização certinho aqui da empresa. Posso colocar. Posso colocar os dados cadastrais, posso colocar qualquer coisa que seja mais geral. Por quê? Porque lá na parte de produtos a gente vai poder colocar por produto um anexo. Então aqui a gente não precisa colocar nada de produto. Lá na parte, então, de produtos, a gente vai poder colocar os anexos por produto. Então, aqui, nós temos aqui os limites de anexo, tá? Então, cada botãozinho desse, cada clipes desses aqui, a gente tem até 3 arquivos de 15 megabytes, o tamanho, né, do arquivo, por arquivo. Então, por exemplo, eu tenho uma foto de 15 megabytes, um vídeo de 15 megabytes e um arquivo, um PDF de 15 megabytes. Fechou. É isso que eu posso enviar aqui dentro desse campinho aqui, tá? Então, é só clicar nesse mais anexo que abre a parte ali de documentos do computador, do celular de vocês, que vocês conseguem anexar alguma informação. E pode ser qualquer coisa, como eu falei. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo. Sam, eu preciso colocar uma planilha. Pode colocar uma planilha que não tem nenhum problema.
tá? É só respeitando ali o limite de tamanho do arquivo. Depois, temos aqui a nossa última parte de preenchimento, que é a finalidade da compra. A finalidade da compra, vocês podem perceber que aqui a gente tem diversas opções, né? Uso e consumo, industrialização, prestação de serviço. A gente tem diversos campos aqui onde a gente pode selecionar aqui a finalidade da nossa solicitação. Pode perguntar. Oi, Sam, só para completar a informação, aproveitando que já está na parte de finalidade, Show. pessoal, é interessante essa parte ali que vocês estão vendo ali de prestação de serviço. Sabemos que as filiais, elas solicitam constantemente prestadores de serviço, né? Seja para manutenção de ar-condicionado, seja para alguma reforma, manutenção predial aí no escritório. Então, é interessante que vocês saibam que, nesse momento, a Prospect ela já está integrada com o SAP. Tá? Então, nessa parte de prestação de serviço, a Prospect ela só aceita que seja feita aqui esse processo e, consequentemente, gerada a ordem de compra de prestadores de serviço que são CNPJ, tá? Eles ainda não, a gente ainda não chegou a analisar como é que poderia ser para prestador de serviço que é pessoa física, tendo em vista que a gente ainda tem muita recorrência disso aqui no interior. Então, só para vocês estarem cientes, se for uma solicitação de cotação de prestação de serviço, obrigatoriamente o parceiro do negócio ele tem que ser um CNPJ, tá? Show, perfeito. Então aqui, né, exemplo de como o João falou, quando a gente vai fazendo uma solicitação de prestação de serviço, a gente clica aqui nessa bolinha que automaticamente muda a nossa finalidade da compra. Ah, Sami, mas eu não sei se é uso e consumo, se é revenda, se é imobilizado, não sei o que eu tenho que colocar aqui. Deixa aqui como uso e consumo, tá? Porque quando daí chegar lá pro João, o João vai analisar e vai dizer assim, não, essa aqui é para imobilizado, por exemplo. Aí ele pode fazer a troca, beleza? Então aqui a gente pode sempre deixar uso e consumo, ou quando a gente souber, tiver conhecimento disso, a gente pode trocar aqui clicando nesses ícones aqui para fazer a troca da finalidade da compra. Clicando, pode falar. De toda maneira, pessoal, todas essas telas que vocês estão preenchendo, eu reviso, tá? Ela chega para mim, quando eu crio a cotação, eu reviso todas as telas. Por isso que ela não tem ali obrigatoriedade de você identificar projeto ou centro de custo, que de toda maneira ela vai passar por revisão. Show, perfeito. Então, clicando em continuar, a gente chega então na nossa parte de produtos, onde a gente vai informar o que a gente está solicitando, tá? E o que a gente tem que preencher aqui, como é que é feito esse preenchimento. Na parte de produtos, a gente tem aqui 4 campos iniciais para preenchimento. Um é o campo do produto, então a gente vai colocar o produto que a gente está solicitando, se é serviço ou coisa do tipo. Quantidade, então qual é a quantidade do que a gente está solicitando. A unidade de medida, se é unidade, se é metro, sei lá, é quilo, por exemplo. E aqui a gente tem a especificação, né? Que é o campo onde a gente vai especificar o que a gente está solicitando. Ah, eu quero papel da cor rosa, um papel da cor azul, por exemplo. É aqui que a gente vai colocar a especificação do que a gente está solicitando. Do lado aqui a gente tem mais alguns campos, né, que a gente pode, né, que vai auxiliar também no preenchimento da parte de produtos. Vocês lembram lá que eu falei, né, do ícone de anexo? É aqui onde a gente vai conseguir colocar o anexo por produto. Então, eu estou solicitando aqui uma peça de um carro, mas eu preciso colocar uma foto para o meu fornecedor saber certinho. Venho aqui e coloco no meu anexo essa foto. Eu tenho que colocar, por exemplo, um vídeo de tal coisa. Vem aqui e anexo nessa parte de vídeo, tá? Como eu falei anteriormente, é a mesma parte, são os mesmos documentos, então a gente pode colocar a foto, pode colocar o vídeo, pode colocar um PDF, uma planilha, pode colocar qualquer informação aqui nesses campinhos de anexo. E já aproveitando, esse campinho aqui de anexo, ó, vocês puderam já perceber que quando eu abro, a gente tem mais algumas coisas que a gente pode preencher também. Além do anexo, a gente tem observações internas e externas dos produtos que estão sendo solicitados. E aqui segue o mesmo sentido, tá? Do que lá nos dados básicos. A gente consegue aqui na interna
colocar coisas que ficam somente dentro da ATEL, e a externa que vai para fora, vai para o fornecedor. Então, alguma coisa a mais do produto que a gente está solicitando. Algo aqui que a gente pode colocar na interna, que inclusive é algo que o João já comentou nos outros treinamentos que a gente teve também, é que quando a gente está solicitando alguma coisa e a gente quer se referenciar alguma coisa que já existe, né? A gente geralmente vai no Mercado Livre, pesquisa, ou vai na Amazon e pesquisa. A gente sempre acha um negócio na internet primeiro. Quando vocês estiverem solicitando alguma coisa, vocês podem pegar aquele linkzinho lá do Mercado Livre, daquele produto lá, e colocar aqui. Por quê? Porque isso vai auxiliar o João a saber o que ele está cotando, ao que ele está comprando, e saber comprar da maneira mais correta e que atenda realmente o que vocês estão solicitando. Então, quando vocês tiverem ali, né, o produto que vocês querem solicitar, e vocês, né, é um produto que a gente precisa de alguma informação a mais, pega o linkzinho lá do Mercado Livre e coloca aqui nas observações internas, que o João vai saber o que ele pode estar fazendo ali na compra, tá? Perfeito, Sana. Assim, pessoal, só reforçando, vocês viram, oxente, João, mas tem uma duplicidade aí, né? A gente já tinha ali, já preencheu observações internas. Lembrando que aquelas observações internas que vocês preencheram primeiro, é basicamente justificando a solicitação. É um comentário. Então, ó, João, estou abrindo essa solicitação, tendo visto que estou necessitando disso, tal, tal, tal. E nessa observação interna, vocês podem fazer por produto. Então, quanto mais informações chegar, mais ágil vai ser esse processo de análise, né? Quanto mais instruído for essa solicitação, mais fácil vai ser da gente dar andamento. Então, aqui vocês podem ter 10 produtos e cada produto tem uma observação que vocês querem colocar. Show, perfeito. Então, sempre que vocês colocarem essas informações, né, tanto o anexo quanto as observações internas e externas, vocês clicam sempre na partezinha aqui de concluir, tá? Que daí vai ficar salvo aqui as informações. Do lado, nós temos aqui os cadastros adicionais do produto. Clicando aqui, ó, vocês podem perceber que vai abrir uma outra modalzinha. A outra modal que abre, ela abre com projeto, centro de custo, finalidade da compra e data de entrega. O que significa isso? Vocês lembram que eu falei que a gente pode personalizar datas de entrega para o produto? É nesse íconezinho aqui que a gente faz essa personalização, tá? Projeto e centro de custo, como a gente já comentou, nem se preocupem, não precisam olhar essa parte. Vocês podem fazer a troca da finalidade da compra do produto. Então, exemplo, esse produto aqui que eu estou solicitando é prestação de serviço. Eu posso vir aqui e trocar. O geral da minha solicitação vai continuar como uso e consumo. Eu só estou personalizando do produto. E eu posso vir aqui e trocar a data de entrega desse produto também. Então, a minha geral, que eu coloquei lá nos dados básicos, era para dia 9 de junho. Mas esse produto aqui, eu vou realmente precisar para o dia 4 de junho. Venho aqui, coloco o 4 de junho e clico em concluir. Sempre cliquem em concluir, que daí vai ficar salvo. Se clicar fora e voltar, não vai ficar salvo, que a gente acabou de colocar. Cliquei em concluir. Se eu voltar para cá agora, tá o que a gente acabou de alterar, tá? Então, a gente consegue, né, fazer essa personalização na parte de produtos. Depois desses botõezinhos aqui, eu explico para vocês quando a gente estiver preenchendo um produto aqui. Então, vamos lá para a parte de preenchimento de produto. Como eu vou colocar o produto que eu estou solicitando? Aqui nesse campo, ó, produto, a gente sempre vai pesquisar o produto por aqui. Então, exemplo, estou solicitando um papel, né, um papel toalha, um exemplo básico. Como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar, por exemplo, papel. Automaticamente vai puxar todos os papéis, né, que estiverem dentro do sistema de vocês, que é o SAP, o SAP, que é o sistema de gestão ali da ATEL. A Prospect, ela tem integração direta com o sistema, então tudo que está lá, está aqui também, tá? Então, exemplo, coloquei aqui papel, puxou papel higiênico, puxou papel toalha. Eu quero aqui fazer a solicitação de papel toalha. Eu seleciono papel toalha. Aqui eu vou colocar a quantidade que eu quero, então aqui eu vou colocar 10, por exemplo. Aqui
já automaticamente puxou a unidade de medida desse papel toalha, tá? Então, como tá lá dentro do sistema de vocês, aqui também vai estar. E aqui eu vou colocar, por exemplo, fardo, 10 fardos ou marca Z. Posso fazer essa parte. Pessoal, em questão de especificação, tá? É extremamente importante que vocês coloquem o máximo de informações do que vocês estão solicitando, né? Isso porque, como diversos compradores falam para a gente em treinamento, né? A gente também não tem bola de cristal para saber o que a gente realmente, o que o solicitante realmente está pedindo, né? Então, especificação, coloquem o máximo de informações do que vocês querem. Ah, eu quero um papel toalha. Pode ser da marca Z ou Y e tem que ser, por exemplo, em folha dupla, sei lá. Aqui a gente pode colocar a especificação que realmente vá atender quando a gente receber esse produto aqui. Cara, quando eu recebi o produto na empresa, era isso mesmo que eu tinha pedido? Se tiver aqui na especificação, né, realmente vai aparecer o que vocês realmente solicitaram. Então, especificação, sempre coloque o máximo de informações que vocês puderem. Até mesmo para o comprador saber o que ele está comprando e para o fornecedor, quando ele receber a cotação aqui, ele saber o que ele estiver respondendo também, tá? Então, aqui no campo de especificação, vocês podem colocar qualquer informação. Utilizem também desses campos aqui de anexo, de observações, como a gente já comentou. Aqui, como eu já tinha comentado, né, finalidade da compra, do que a gente está fazendo. E agora a gente vem para esses campinhos aqui que eu falei que eu ia explicar para vocês depois. O que esses campos fazem? Esse campinho aqui primeiro, esse botãozinho aqui, é um botão de copiar produto. Clicando nele, vocês vão poder perceber que tudo que eu preenchi aqui na parte de cima copiou para a parte de baixo. É realmente um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, tudo que está em cima foi para a linha de baixo. E por que acontece isso? Para que eu vou usar isso? Por que tem esse botão aqui? Às vezes a gente está fazendo uma solicitação e, exemplo, eu quero um papel toalha para essa semana, mas eu também já quero deixar um para a semana que vem. Exemplo, eu quero receber um essa semana e semana que vem eu posso receber outro. Para eu não ter que preencher tudo de novo, né, colocar lá o papel toalha, quantidade, especificação, tudo, o que eu posso fazer? Clico no meu botãozinho copiar produto, copiou tudo igual a linha de cima, e eu venho aqui, simplesmente nos cadastros adicionais, e troco a minha data, lá para o dia 13 de junho. E concluo, certo? Então, aqui a gente pode fazer essa cópia aqui, né, de produto, para facilitar também o preenchimento, né? Claro, isso fica a critério de vocês, né? Da forma que vocês acharem melhor de quando vocês estiverem preenchendo ali a solicitação de vocês. Esse botãozinho de copiar produto faz essa função, e esse aqui, esse xizinho aqui, ele remove o produto. Então, ele vai remover a linha que a gente está trabalhando aqui. Então, digamos que eu não vou querer mais solicitar esse papel toalha aqui, eu clico em remover produto. Agora, quando a gente está fazendo uma solicitação dentro da Prospect, a gente pode fazer por diversos produtos. Então, dentro de uma única solicitação, eu posso incluir aqui 10 produtos, 15 produtos, ou também ter somente a solicitação de um produto. Mas como que eu faço para incluir mais produtos? Eu clico nesse botãozinho aqui, mais produto. Então, clicando aqui, abriu, né, aqui todas as minhas opções do que eu tenho que preencher. Ah, Sammy, mas eu preciso colocar mais 3 produtos. Eu clico aqui e adiciono mais esses produtos aqui, dos quais a gente quer solicitar, tá? Então, não tem limite de produtos, a gente pode colocar o quanto realmente a gente está solicitando. Agora, uma questão bem importante quando a gente está fazendo uma solicitação. Às vezes a gente vai escrever o nome de um produto aqui, nessa partezinha, e a gente não encontra o produto para a gente selecionar. O que a gente vai fazer? A gente não vai fazer a solicitação? A gente vai ter que ligar para o João? Não. Como é que vai funcionar o negócio? Escrevi aqui o produto e não achei ele. O que eu faço? Dentro desse campinho aqui de produto, eu vou digitar material. Digitando material, vocês vão poder perceber que vai ter esses materiais aqui, ó.
material de expediente, material de limpeza, material de EPI, material elétrico e também tem, esse aqui está desativado, né? Mas aqui a gente tem o de expediente, limpeza, EPI elétrico. Ah, Sami, mas estava procurando aqui determinada coisa e não achei. Digito material e seleciono aqui. Ah, eu vou selecionar aqui, por exemplo, uma esponja, né? Então, eu vou vir aqui em material de limpeza, seleciono esse material de limpeza aqui, coloco a quantidade das esponjas que eu vou querer. Então, por exemplo, eu quero 20 esponjas. Aqui já está a unidade. E aqui na especificação eu vou colocar o nome do produto que eu quero. Então, eu vou colocar aqui esponjas, tá? Esse produto aqui, ele é chamado de produto genérico, tá? Então, quando não tiver o produto, em hipótese alguma eu achei o produto ali, eu seleciono esse material. Então, eu coloco o material e coloco a quantidade e na especificação eu coloco o nome do material, né? O tipo do que eu estou solicitando. Aqui também podemos seguir o mesmo processo do que a gente estava fazendo. Posso colocar anexos, posso colocar observações. Aqui eu posso colocar, né, finalidade da compra e data de entrega. E também posso copiar, remover produto, posso fazer tudo o que eu quiser. É só realmente quando a gente não encontrar o produto de jeito nenhum, eu venho aqui e coloco o material e seleciono qual é o tipo de material que eu estou solicitando. E na especificação eu coloco o nome, tá? João, não sei se tu quer complementar com essa parte, se eu expliquei certinho. Explicou, sim. Isso aí é desenrolado. Beleza. Então, terminando essa parte aqui de produtos, né? Coloquei todos os produtos que eu preciso para essa minha solicitação. Eu venho aqui e clico em continuar. Clicando em continuar, a gente chega na parte de sugestão de fornecedores. Como é que funciona aqui essa sugestão de fornecedores? Ela não é uma parte obrigatória, tá, gente? Então, se eu quiser enviar uma solicitação aqui sem nenhum fornecedor sugerido, eu posso enviar. Porém, quando a gente está fazendo uma solicitação e a gente sabe que algum fornecedor pode atender a gente, pode auxiliar a gente, né, nessa parte aqui, na cotação ou na compra, a gente pode sugerir ele. Aqui vocês podem perceber que a gente tem alguns fornecedores já selecionados. Por quê? Porque algum daqueles produtos aqui, ó, que a gente está fazendo a nossa solicitação, já foram comprados com esses fornecedores aqui, tá? Então, alguns deles aqui já tiveram compras dentro da Prospect com esses fornecedores. Ah, Sami, mas eu não quero indicar esses fornecedores aqui para responder a minha solicitação. O que eu faço? Eu limpo aqui a minha listagem e eles somem automaticamente aqui dos selecionados, tá? Bom, na sugestão de fornecedores, a gente consegue encontrar fornecedores para sugerir de algumas maneiras. A gente consegue, aqui nesse íconezinho aqui, ó, filtrar por estado e cidade. Então, eu quero somente do meu estado e das cidades mais próximas aqui da que eu trabalho. Eu posso fazer esse filtro por aqui. Como eu também posso fazer filtro pelo CNPJ do fornecedor, eu posso buscar o CNPJ dele, posso buscar pelo nome do meu fornecedor e também pelo código interno, né? Que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona o código interno certinho. Então, aqui, por exemplo, só para a gente dar uma parte prática, né, dos nossos estados e cidades, eu vou vir aqui, clicar em estados, automaticamente vou puxar aqui todos os estados do Brasil, eu vou aqui selecionar o estado no qual eu vou fazer a minha procura de fornecedores. Eu, por exemplo, vou colocar aqui Santa Catarina. Embaixo, nas cidades, automaticamente vai aparecer aqui todas as cidades, né, de Santa Catarina. Eu vou colocar aqui Criciúma, que é a cidade aqui da nossa sede. Selecionei Criciúma, Santa Catarina, Criciúma. Quero somente fornecedores dessa cidade aqui. Clico em aplicar. Clicando em aplicar, aqui vai aparecer todos os fornecedores que são de Criciúma, Santa Catarina. Fornecedores que são da base de vocês, então o que está cadastrado no SAP, né, do sistema de vocês, vai aparecer aqui. E também fornecedores que são
geralzão assim, do Brasil que estão cadastrados na base da Prospect. Então, a gente tem mais aí de 200 e poucos mil fornecedores que estão aqui nessa tela. Então, a gente consegue encontrar diversos fornecedores por aqui também. E aqui vocês lembram que eu falei que eu ia explicar certinho em questão do código interno? Quando a gente está fazendo essa busca de fornecedores e a gente quer saber se o fornecedor já é da ATEL ou não, o código interno é o que vai diferenciar isso. E como que a gente vai ter essa diferença? Aqui vocês podem perceber que, inclusive, a Prospect tem esse código aqui, ó, antes do nome da Prospect. Esse é o código interno do fornecedor. Então, quer dizer que esse fornecedor aqui já vendeu alguma coisa para a ATEL ou coisa do tipo. Então, sempre que tiver esse códigozinho aqui, quer dizer que o fornecedor já é da ATEL, tá? Os fornecedores que não têm esse código aqui, eles ainda não têm cadastro com a ATEL, mas a gente pode escolher eles, tá? É só mesmo para mostrar essa diferença para vocês do que tem código interno e do que não tem código interno, que é da base da Prospect. Aqui, então, né, a gente consegue fazer diversas procuras, a gente consegue clicar nessas flechinhas e trocar aqui as telas. E a gente também consegue limpar os filtros, né, depois dos estados e cidades, e fazer a pesquisa por essa barrinha de busca aqui. Aqui, por exemplo, eu vou colocar um dos nossos fornecedores que a gente utiliza para fazer treinamento, que é o teste 01. Busquei aqui pelo meu fornecedor, apareceu o nome dele aqui. Aqui o documento, então, né, o CNPJ do fornecedor e a localização dele, né, coincidentemente também é Criciúma, Santa Catarina. Então, aqui apareceu o fornecedor que eu quero sugerir para essa minha solicitação. Como que eu vou selecionar esse cara? Como que a gente vai colocar ele como fornecedor sugerido? A gente vai clicar aqui e ele automaticamente fica sugerido como fornecedor. Ah, Sami, mas eu quero colocar aqui uns 5 fornecedores, eu posso? Pode, não tem limite também de fornecedores, igual na parte de produtos, tá? Se eu quiser colocar 20 fornecedores aqui, eu posso colocar, é só uma sugestão. Não obrigatoriamente que vai ser enviada a cotação e a compra para esses caras ali, tá? Isso fica a critério daí do comprador na hora de enviar. Então aqui, para a gente pesquisar mais fornecedores, a gente tira aqui, coloca mais um teste, por exemplo, que é mais um fornecedor nosso, para a gente fazer, então, essa sugestão de fornecedores, tá? Selecionei aqui os meus fornecedores. Quero seguir o meu processo, já está tudo ok, esses são os fornecedores que a gente vai fazer aqui a nossa solicitação. O que eu vou fazer? Vou vir até aqui na minha parte de baixo e clicar nesse botãozinho aqui de enviar. Clicando no botão de enviar, o que vai acontecer? O comprador vai ser notificado do envio dessa solicitação, então ele vai receber a notificação. Então, tal pessoa acabou de enviar uma solicitação e tal, coisa do tipo, vai ser notificado. Eu acabei de receber uma notificação aqui no meio do treinamento de gente que já está fazendo teste aí. Que bom, que bom, que bom que o pessoal já está pegando aí. Deu olho, chega, me assustei. Digo, pera, menino, ele não estava só testando. Perfeito. Então, aqui no enviar, o comprador sempre é notificado, tá? Então, ele vai receber a notificação e a gente daí, a partir desse momento, vai começar a acompanhar o processo da nossa solicitação. Então, o que está acontecendo? Já virou cotação? A gente está esperando já para receber? Como é que está o processo? Então, a partir desse momento, inicia, então, o processo de acompanhamento nosso, solicitante, né, com a solicitação que a gente fez. Só que antes de eu mostrar para vocês ali como que vai ficar na nossa tela, eu só quero mostrar mais uma funcionalidade que a gente tem na criação de solicitação, que é esse botãozinho aqui, ó, de salvar rascunho. Às vezes a gente está na correria do dia a dia, a gente está fazendo o cadastro de uma solicitação, só que do nada alguém chama a gente para resolver alguma coisa e a gente está no meio da solicitação aqui. Só que, claro, a gente não quer perder tudo que a gente preencheu até o momento. O que a gente vai fazer? A gente pode salvar aqui como rascunho. Importante, eu não preciso chegar até aqui na nossa última fase, né, de sugestão de fornecedores para salvar como rascunho. Eu posso, por exemplo, estar aqui na parte de produtos, né, que é essa fase aqui 2, e salvar como rascunho. E como que eu salvo como rascunho? Eu clico nesse íconezinho de flechinha aqui
e automaticamente vai aparecer essa mensagem pedindo se a gente quer salvar essa solicitação como rascunho. Se a gente clicar em não, a gente vai perder tudo que a gente fez até agora, não vai ficar salvo em nenhum lugar. E se a gente clicar em sim, vai ficar salvo aqui na nossa tela, ó. Então, na nossa tela de solicitações, que é a que eu mostrei para vocês antes, ela vai ficar aqui, ó, com esse íconezinho aqui de rascunho. Para a gente encontrar ela de uma melhor forma, né, quando a gente estiver procurando ela de novo para continuar, a gente pode clicar aqui em rascunhos, que vai aparecer só o que a gente tem de rascunho aqui de solicitação. Então, resolvi o que eu tinha que resolver, agora eu vou voltar aqui para fazer a continuação da minha solicitação. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui nos meus 3 pontinhos e clico em editar rascunho. Clicando em editar rascunho, vocês podem perceber que tudo que a gente preencheu está aqui, tá? Então, não mudou nada, tá tudo igual. É igual como se fosse o rascunho do e-mail, né? O mesmo sentido. Então, tá tudo igualzinho como a gente tinha deixado. Então, para a gente seguir o processo, a gente pode também adicionar mais informações, tirar informações, pode fazer o processo de vocês. E a gente vem aqui e clica aí em enviar para a gente, então, enviar essa solicitação aqui para a parte de compras. Então, cliquei em enviar aqui, a minha solicitação acabou de chegar aqui, né, na nossa tela e o meu comprador também é notificado, né, do que a gente acabou de fazer. Então, aqui na parte de solicitações, né, como eu comentei com vocês ali no início do nosso treinamento, essa tela aqui é a tela, cara, que vocês vão utilizar frequentemente quando tiver solicitação ali que vocês estão fazendo, né? Como eu comentei, é onde a gente vai conseguir ver todo o status, né, todo o histórico da nossa solicitação. Então, antes do que a gente tinha que ligar para saber como é que estava o processo, ou mandar mensagem, ou mandar um e-mail, ou um sinal de fumaça para saber como é que tá, por aqui a gente já vai conseguir ver tudo. Por quê? Porque a gente tem esse carinha aqui, que é essa bolinha colorida. Essa bolinha aqui colorida, né, hoje ela tá amarelinha, ela indica o status da minha solicitação. Então, quando ela virar uma cotação, ela vai mudar de cor, ela vai ficar azul. Quando ela virar uma compra, né, que estiver em processo de compra, ela vai mudar até o íconezinho, vai ficar um ícone de uma bolsinha de compra, por exemplo. Quando ela for cancelada, né, que também tem essa possibilidade, ela vai ficar vermelha, e quando for finalizada, ou seja, passou por todo o processo de compras, está tudo ok, ela vai ficar verdinha. Então, essa bolinha aqui já vai indicar para a gente como é que está o processo da nossa solicitação. Se a gente quiser ver mais informações, ter maior clareza de como que está o processo, a gente também tem outra possibilidade. E qual que é essa possibilidade? É acessando por esse olhinho aqui, ó, esse ícone de olhinho. Se eu clicar aqui, ó, a gente vai ter acesso ao que a gente acabou de fazer. Então, tudo que a gente informou na nossa criação de solicitação está tudo aqui. E aqui, nessa parte de links, é onde a gente vai ver o nosso histórico. Então, o que aconteceu com a minha solicitação? Ela virou uma cotação? Ela virou uma compra? Quem que foi o vendedor? Quem que é o fornecedor dessa compra aqui que ela virou? É nessa parte de links que vai aparecer os registros. Então, se virou uma cotação, vai aparecer aqui a cotação. Se virou uma compra, vai aparecer aqui a compra. Então, aqui a gente vai conseguir ver todo o histórico, né? Então, a gente vai estar ciente de todos os passos, né, que está dando aqui a nossa solicitação. Aqui, por exemplo, ó, obrigada, João. Já mudou aqui esse status aqui da nossa solicitação, por exemplo. Essa aqui está em cotação. Então, acabei de enviar aqui essa solicitação. Se foi gerada ali uma cotação, já mudou o statusinho, ficou aqui em azul, tá? Então, sempre que for mudando, vocês vão vendo, né, esses status mudando. Aqui, ó, vocês podem perceber que a gente tem um código. Então, sempre que a gente enviar uma solicitação, né, coisa do tipo, a gente vai gerando esse código aqui. Do lado, a gente tem o identificador de status, que é como eu mostrei para vocês, essas bolinhas coloridas.
E aqui a gente tem alguns identificadores de texto. O que esses identificadores de texto significam? Eles significam algo que vai auxiliar vocês a encontrar essa solicitação depois. Né? Digamos que um assunto da solicitação de vocês. Sabe quando a gente está escrevendo um e-mail e a gente coloca o assunto lá no e-mail? Depois, para a gente procura por aquele assunto? É aqui que vocês podem colocar também. Por quê? Digamos que a gente envia aqui diversas solicitações por dia, a gente envia muita coisa e a gente quer achar alguma solicitação em específico. Como que eu vou achar uma solicitação em específico no meio de 50 solicitações? Né, que é bastante coisa. Por esse carinha, aqui a gente consegue achar. Por exemplo, eu quero achar a solicitação de papel aqui que a gente enviou lá no dia 27, no nosso primeiro treinamento. O que eu vou fazer? Aqui, claro, a gente tem 3 solicitações, a gente consegue achar fácil. Mas aqui, por exemplo, eu quero achar a minha solicitação de papel. Coloco o papel aqui, automaticamente veio a minha solicitação de papel. Então, como que a gente vai fazer para colocar esses nomezinhos aqui na minha solicitação? Eu clico nela e automaticamente eu posso trocar esse texto. Aqui é gerado um código totalmente aleatório, tá, gente? Então, aqui a gente pode colocar a informação que a gente quiser nesse identificador. Então, aqui, por exemplo, a gente vai colocar aqui material, para a gente depois encontrar essa solicitação de uma forma melhor. Clico aqui, ficou material, tá? Ficou como identificador. Sempre coloquem informações que vão auxiliar vocês depois a encontrar. Então, cara, eu lembro que aquela solicitação lá eu tinha feito de material de limpeza. Posso colocar aqui material de limpeza que eu vou encontrar ela de uma maneira mais fácil. Então, sempre troquem esse identificador para auxiliar realmente vocês, tá? Primeiro, que fica mais bonitinho também visualmente, mas também porque auxilia vocês no encontro de informações. Aqui temos. No finalzinho, eu compartilho a tela para vocês verem quando tem uma lista extensa, como é importante Show. identificadores. Perfeito. Aqui temos empresa, né? Também o solicitante, né? Que vai ser o usuário de vocês aqui. A data de entrada, então, quando que vocês enviaram. O prazo de entrega. Aqui, produtos, então, quantidade de produtos. E aqui, vocês lembram que eu falei, né? Dos nossos indicadores lá de urgência. É aqui que fica aparecendo para vocês e também para o comprador. Aqui vocês conseguem identificar qual é a urgência das solicitações. E também por cores, né? Quando é muito urgente, né, tem urgência muito alta, fica assim, vermelho. Quando tem urgência alta, fica assim. Quando tem média, é assim. E quando é baixa, ela é uma urgência verdinha. Então, a gente consegue ver aqui, né, pelas partes de urgências. Nesse ícone de olhinho, aqui, como eu mostrei para vocês, a gente consegue ter acesso à nossa solicitação. E nesses 3 pontinhos, a gente consegue fazer 3 ações. A primeira ação aqui é a ação de editar. O editar aqui, ele é muito importante, né? A gente prestar atenção em qual momento que ele funciona. Ele só funciona quando a nossa solicitação estiver com o status de recebida. Então, o meu comprador ainda não fez nada com ela, não seguiu para nenhuma cotação, não fez nada. Beleza, aí eu posso editar. A partir do momento que a minha solicitação virar uma cotação ou for direto para uma compra, eu não posso mais editar, fica bloqueado esse botão, tá? E a gente pode editar qualquer informação. A gente pode editar uma observação, pode editar um produto, pode colocar mais fornecedores, então a gente pode editar qualquer informação aqui. Na parte de copiar, esse botão aqui, ele funciona igual que eu mostrei para vocês no copiar produto. Só que aqui ele copia uma solicitação. Então, cara, eu faço essa solicitação aqui toda semana. Para eu não ter que preencher uma solicitação do zero, eu acho a minha solicitação, então, por exemplo, a de papel, clico nos 3 pontinhos e copio ela. Tudo que eu preenchi lá vai aparecer aqui no meu cadastro de solicitação de novo. Só que eu estou enviando uma nova solicitação, só que com as mesmas informações da minha outra solicitação. Então, é realmente um Ctrl+C, Ctrl+V da solicitação. E aqui, no último pontinho, a gente tem a opção de cancelar.
Então, a gente pode cancelar a nossa solicitação sem nenhum problema. Então, não vou mais precisar disso aqui, eu vou acabar cancelando, não vamos mais precisar do que eu acabei de solicitar, eu cancelo, tá? Então, a gente tem essas opções também. Para a gente encerrar essa parte aqui do nosso treinamento, né, o nosso treinamento completo aqui de solicitações, a gente tem mais algumas opções das quais podem auxiliar e vão auxiliar, obviamente, na usabilidade de vocês. E quais são elas? Primeiramente, parte de filtros, onde a gente consegue ver os status das nossas solicitações. Então, eu consigo aqui ver todas, as em rascunho, as abertas que estão recebidas, também aquelas que estão em cotação e em compra, elas ficam aqui. Consigo ver canceladas e também finalizadas, tá? Então, aqui a gente consegue filtrar por esses status. E também conseguimos filtrar aqui por todas essas opções. Então, se eu quero encontrar solicitações específicas de determinada data, de determinado produto, de determinada urgência, é nesse carinha aqui que a gente consegue fazer essa busca, tá? Então, a gente consegue buscar por todas essas informações aqui. E, por último, a gente consegue buscar também por essa barrinha de busca algumas informações. Como eu mostrei para vocês ali no início, a gente consegue buscar por esse carinha aqui, que é o nosso identificador. Então, a gente pode colocar ele aqui e pesquisar. E a gente pode pesquisar pelo nosso nome. Aqui a gente só vai ver as nossas solicitações. Então, as que eu fiz, eu vou ver, tá? E também por empresa. Então, a gente consegue buscar aqui a empresa que a gente está fazendo a nossa solicitação. Pessoal, em relação a tudo que eu apresentei aqui, eu sei que é bastante coisa, né, do que a gente acaba falando, mas ficou alguma dúvida? Como é que tá o processo para vocês? Entenderam tudo? Entenderam nada? Como é que tá aí? Podem perguntar. Sami, eu estava fazendo um teste aqui enquanto você estava falando, e uma solicitação que eu queria fazer, eu não achei o fornecedor, certo? Eu coloquei lá do jeito que você falou, material, mas não se enquadrava no que eu queria. Deixei salvo lá, voltei, tentei de outra forma, não consegui. Nesse caso, quando a gente não acha um tipo específico de fornecedor, como é que a gente faz para enviar para João essa solicitação? Tu podes enviar a tua solicitação sem nenhum fornecedor sugerido, não é um campo obrigatório. Certo. Então, tu pode estar enviando a tua solicitação. Eu acho que, João, isso se aplica ao que tu provavelmente vai falar depois, né? Isso. O que é que acontece que a gente já vem falando nos outros treinamentos. Uma coisa que eu me preocupei muito antes de realizar os treinamentos com todos os escritórios era como a gente ia fazer para filtrar melhor referente ao contato com fornecedores locais. Tendo em vista que fornecedores locais, a gestão geralmente é do gestor da cidade, né? O contato direto não é muito comigo. E aí eu tenho 4 links de Google Forms que serão encaminhados naquele mesmo corpo de e-mail. Ele vai estar dividido por regiões e a gente vai categorizar parceiros de negócio que já existem na nossa base. Como o Sam falou no início, como o sistema já está integrado com o SAP, então sabemos que em cada filial nossa a gente tem sempre, por exemplo, uma oficina de carro que vende peça de carro, ou material de limpeza, ou material de informática. E aí, como é que a gente ia ser ágil no momento de encontrar esse pessoal? Então, a gente criou aqui esses links de Google Forms que serão enviados para os gestores de cidades e eles vão preencher com todos os parceiros de negócios que a gente já tem em cadastro, né? Porque se já tem, a gente já tem esse fornecedor cadastrado na nossa base. Então, vamos dar um exemplo para vocês visualizarem melhor. Vocês vão ver que lá no finalzinho, depois das informações do fornecedor, vai ter uma parte chamada categoria. Então, nessa categoria já tem algumas pré-definidas. Por exemplo, manutenção de veículos, material de limpeza. Vocês viram aquela parte dos itens genéricos ali, né? Então, são categorias parecidas. E aí, quando a gente categorizar, eu vou poder fazer o seguinte, dizer que Lorival, ou vamos dizer, Samuel, que está com a mão levantada,
solicitou uma peça de um veículo insertante. O que é que vai me possibilitar essas planilhas? Eu vou filtrar os parceiros locais próximo a Samuel, então eu vou selecionar ali Serra Talhada, então eu vou selecionar São José do Egito, Paretama, Arco Verde, e vou verificar quais são os parceiros que a gente já tem em cadastro, que a gente trabalha com peça de carro ou moto. E aí eu encaminho a cotação, e aí eu vou ter um leque de valores ali que a gente vai conseguir barganhar melhor. Então é uma forma da gente acelerar. Nessa situação do senhor, eu não sei qual é o item que está sendo solicitado, mas vamos dizer que é um item que a gente... Era uma peça de carro. Pronto, aí vamos dizer que a gente consegue encontrar no Mercado Livre, por exemplo. Pesquisar ali no Mercado Livre e tudo mais. Aí lembra ali no produto que tem lá a observação interna? Sim. Pronto, o senhor copia o link lá do Mercado Livre. Eu inseri lá a foto do Mercado Livre, a foto da peça. A gente tem um... Eu posso compartilhar aqui? Deixa eu tirar aqui do meu compartilhamento. Tá. Pode compartilhar já. Vou mostrar alguns itens aqui que a gente tem. Apareceu, né? E deixa eu aproveitar e fazer logo outra pergunta. Quando a gente coloca o fornecedor lá, e vamos dizer que aparecesse essa peça e tinham 3 fornecedores. Quando eu envia para você ir para o fornecedor, já separar a cotação, ou envia só para você... É para mim. E você que pede ao fornecedor já aqueles fornecedores ali, tá? Eu vou analisar a sua solicitação, eu vou olhar a sua sugestão do fornecedor, e aí é o momento que eu posso, não, deixa eu ver lá na minha planilhinha, ou eu já tenho alguns fornecedores que eu trabalho com peça de carro. Aí eu incluo eles na lista e eu vou lá e crio a cotação. Nesse momento é disparado para todo mundo. Aí eu vou fazer a gestão desse recebimento de negociações aí. Pronto, vocês verem aqui a brincadeira quando já começou a ficar divertido aqui. Saiu da tela lá, foi? Peraí. Aqui. Pronto, começou a ficar divertido aí depois do treinamento, lá quantidade de solicitação. Ficou bastante informação já, né? Valeu, Sami, obrigado. De nada. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês só alguns cadastros de produtos que são itens genéricos, tá? Então vamos lá, nessa situação do senhor, manutenção de veículos, tá? Então o item a ser procurado lá, se não encontrou o item a ser definido lá vai ser esse, manutenção de veículos, e aí quando for lá, nessa partezinha que tem o preenchimento do item, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho para mostrar. Então, quando tiver aqui, vai ser manutenção de veículos, certo? Vai escolher, pronto. Aqui é um item genérico, então vai ser uma unidade e o senhor vai colocar uma especificação. Por exemplo, lanterna, traseira, etc. Então, aqui na parte de anexo, copia o link, coloca e continua. Então, ele já identificou que esse item, eu já fiz uma pesquisa, ou então ele já sugeriu aqui no Mercado Livre. Então, o sistema ele vai aprendendo produtos que a gente já tem na base, ele vai entendendo, enxergando, e na próxima solicitação sua, ele já está sugerindo ali. Aí você fica esse critério, retirar ou acrescentar mais valor. Mas, fala, Samuel, também. A primeira pergunta que eu queria fazer aí, porque assim, eu vi que o sistema é bem legal, ele é bem intuitivo. Se um pedido for repetido várias vezes e não tiver um retorno, o sistema ele gera alguma notificação? Se o pedido for repetido, você vai enviar uma vez, ele não vai sair da minha tela até eu prosseguir com ele. Certo? Ele vai ficar na minha tela. Quando você gerar a solicitação aí, ó, você está vendo aqui, ó. Agora, assim, ponto de atenção é isso, tá, pessoal? Eu dou até muita risada, assim, porque todo mundo que pede uma conta sempre pede urgente, né? Então, vamos saber diferenciar, vamos ter cuidado com o que vai pedir, porque serão 62 escritórios
pedindo urgente, tudo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. E, Samuel, numa situação de o que é que o sistema vai impossibilitar? Eu vou analisar, por exemplo, naqueles filtros que o Sam mandou, eu vou analisar um item que está sendo adquirido recorrente nos escritórios. Um exemplo, desinfetante 2 litros de eucalipto. Estou percebendo que é um item que está sendo comprado constantemente nos escritórios. No entanto, eu tenho itens de material de limpeza no estoque. Então eu vou poder fazer a gestão disso e verificar o que é que está acontecendo. O pessoal do estoque não mandou, o pedido não foi suficiente, preciso melhorar a demanda. Ah, é um item que eu não tenho como algumas escalas no meu estoque, é um item novo. Estou percebendo que os escritórios estão comprando no dia a dia, semanalmente. Então eu posso sugerir à diretoria trazer esse item para o nosso estoque. Até porque pelo volume eu posso ter uma barganha melhor e a gente vai negociar um preço melhor. A gente inclui como item para a gente ser encaminhado durante as rotas. Então, eu tenho várias possibilidades de centralizar as informações no sistema. Então, esse é a minha principal vantagem de estar com tudo concentrado no sistema. Essa telinha aqui é o meu painel, né? Como vocês, o login de vocês é novo, então meu painel já está mais completinho, dá para ver algumas coisas. Uma coisa interessante, eu não sei se você chegou a tocar no assunto das alçadas, estou aí com paciente dessa parte de alçadas, pessoal, mas a gente tem uma possibilidade também aqui no sistema das alçadas de aprovação. Então, quais são elas, João? Eu tenho uma alçada de solicitação, então, um exemplo que eu mencionei no treinamento de ontem, porque tinha alguns supervisores de cidade. Por exemplo, Leonardo hoje é supervisor de cidade daquela rota da Bahia. O que é que eu posso colocar a nível de desenho de processo interno? Isso eu vou discutir com a diretoria e com o financeiro para ver se é interessante. Então, toda vez que algum escritor, algum login daquele escritório da rota dele solicitar uma conta, vai chegar a notificação para ele analisar, porque muitas vezes os supervisores de cidade estão ou aqui na sede, que pode levar o material, então para eles terem um domínio do que está acontecendo na rota deles. Então é uma possibilidade. Outra possibilidade, eu posso criar uma alçada por categoria de produto, ou seja, temos nosso setor de frota. Então toda vez que algum escritório solicitar um item que esteja enquadrado no grupo de manutenção de veículos, a gente obrigatoriamente precisa da aprovação de Tailândia Cearimax, por exemplo. Eu preciso também que essa compra por categoria de veículo seja aprovada por Cleiton, ele está ali ligado com o setor de frota diretamente. Então, eu tenho N possibilidades e agora que já está todo o treinamento foi finalizado hoje, né? Só o pessoal que falta receber os vídeos, a gente vai começar a evoluir esse desenho de aprovações. E aí eu vou desenhar junto aí com a diretoria e com o financeiro para a gente tentar utilizar o máximo possível do sistema, porque o sistema ele é bem completo, bem intuitivo e ele tem N possibilidades de utilização para melhorar nosso dia a dia. Fala, João. Ô, João, a minha dúvida é em relação à prestação de serviço, que você colocou aí. No caso aqui, da manutenção predial, né, eu vi que tem lá manutenção predial. Eu vou precisar fazer o reparo aqui na prestação que eu vou passar para você. Todo o material que eu for utilizar ali, como é que vai ficar? Eu tenho que fazer, colocar descritivo de cada item daquele. Quando a gente faz a cotação que vocês solicitam, hoje já existe esse processo. Quando vocês solicitam uma manutenção predial, o que é que eu geralmente peço lá no e-mail, em qualquer lá com o financeiro? Eu peço o orçamento do serviço e eu peço o orçamento do material. Isso. Então são duas solicitações diferentes, tá? Porque a finalidade daquela cotação ali, daquela solicitação é diferente. Então, prestação de serviço, quando ela, se for, lembrando, né? Se for prestador de serviço que gera nota, a gente ainda não tem possibilidade de lançar a pessoa física na questão. Mas se o prestador de serviço gera nota fiscal, ele vai gerar nota fiscal, a finalidade daquela prestação ou daquela solicitação vai ser para a prestação de serviço, ou seja, quando ela for para o SAP, o sistema vai linkar com essa informação, vai ser uma nota de serviço, né? Não vai ser uma nota de produto, um 55 no caso, correto, Sandro? Mas no caso, João, só antes de você me falar, no caso é o seguinte, eu vou fazer a manutenção
vou passar para você a taxação, passando mão de obra, valor, tudo direitinho. Mas no caso do material, a gente vai pegar o material no conveniado aqui, onde a nota vai ser emitida lá no final. Como é que fica? Você vai aprovar antes, para depois? Cadastro de fornecedores, quando vocês preencherem, vocês vão ver que vai ter lá esse linkzinho que eu disse que eu vou encaminhar posteriormente. Ele vai pedir o contato tanto por e-mail do fornecedor, como contato do telefone do fornecedor. Por quê? Quando a gente gera a solicitação, lembra que eu disse que vocês vão poder sugerir o fornecedor? Você consegue identificar aqui e já me sugerir na observação interna. João, segue lista de material que eu vou precisar para manutenção e predial para tal. Ok. Vai vir aquela lista ali, você pode, se não tiver o item cadastrado, você pode colocar o item como manutenção predial e colocar a especificação para cada um. E a gente vai encaminhar essa cotação para o fornecedor, ele vai responder dentro da plataforma. Tá? E aí eu vou negociar dentro da plataforma. Eu mando para ele, ó, ele mandou, deu R$1.000. Eu vou lá dentro da plataforma e mando para ele, ó, eu quero 850. Ah, o cara responde, chegou aos 850, beleza. Confirma com o financeiro e fica com a aprovação. Aí a gente pode, para essa situação, criar uma alçada de aprovação de compra que o financeiro vai estar acompanhando. Tá? Eu vou levantar a mão e Samuel novamente. Era isso que eu ia dizer, porque no ato aí, vamos dizer que na manutenção predial, onde ele vai precisar de 20 itens, ele não precisava cadastrar os 20 itens, ele mandava só o orçamento em anexo, você analisa o orçamento e manda para o fornecedor. Ele, na verdade, ele vai criar uma linha, vamos dizer, lixa, selante, tinta e rolo de pintar. São 4 itens. Todos os itens, como manutenção predial, mas lá em especificação vai colocar lixa, tal. Tinta, tal, entendeu? Aí, quando for criada a cotação, para o fornecedor não vai manutenção predial não, tá? Vai o que está na especificação. Por isso que é o item genérico. Você obrigatoriamente precisa colocar lá a especificação direitinho, para quando for para a cotação, vai chegar o que a gente digitou, tá? Não vai chegar o item manutenção predial não. Aí o fornecedor vai saber responder os preços. A outra pergunta que eu queria perguntar no caso agora nós não vamos mais fazer pedido via TIC, é tudo aí direcionado? Compra sim. Compra ficou inutilizado o sistema de tickets. Isso aí no momento da apresentação do sistema da Prospect, a gente viu que ele substituiria a parte lá do TIC, que ele é mais efetivo. No caso, nós não vamos pedir mais que fazer pedido de mercadoria, não. Material, vamos diferenciar, tá, Samuel? Compras de estoque. Então, solicitação de estoque, hélio, você vai continuar da mesma maneira. Solicitação de compra, João, é urgente, sei lá, a moto parou aqui, precisa de uma peça da moto, é compra, você vai comprar lá. Então, geralmente nas filiais, são essas situações de mais de emergência, ali do dia a dia, que vocês vão estar acionando a parte de compra, né? Como vocês já costumam fazer, a solicitação de e-mail. Mas material permanece da mesma forma que é com o setor de estoque, tá? Outro detalhe, aqui mesmo, eu digo por mim aqui, está demorando muito vir produto de limpeza para cá. Geralmente eu compro nos mercados. No caso, vai continuar a mesma coisa. Você vai solicitar a compra, tá? Vai identificar lá material de limpeza, se não tiver o item cadastrado, vai colocar, vai sugerir um parceiro de negócio local que você já tem cadastro, certo? E aí eu vou analisar. Provavelmente eu vou questionar o porquê está comprando material de limpeza se a gente tem na roda. Aí você vai falar, João, porque não chegou. Aí eu vou fazer essa triagem com o setor de estoque para a gente ajustar. A ideia é que o sistema sirva para toda essa gestão dos suprimentos, entendeu? Entendi. No caso, agora a compra aqui é cortada 100%. Você vai solicitar e a gente vai encaminhar através da plataforma. Até porque, Samuel, no fim das contas vai ser gerada uma nota, provavelmente, né? Essa nota era lançada pelo financeiro. E o sistema ele já tem integração hoje com o financeiro. Então, qual é o meu próximo passo agora? É
ver o processo lá com o financeiro, como é que eu vou auxiliá-los no lançamento diário de prestação de contas. Por quê? Porque a ordem de compra da plataforma ela já está subindo direto para o SAP. Aí agora a gente vai evoluir para tentar acelerar o processo do financeiro, isso vai ser muito bom lá para o setor financeiro também. E por quê? Porque eles tanto conseguem consultar aqui dentro da plataforma, aí, tanto eles conseguem consultar aqui na plataforma, forma de pagamento, quem foi o fornecedor, como foi a negociação, se o preço da nota está batendo, como também eles vão puxar, dentro do SAP tem uma rotina lá que você puxa, copiar dele e coloca para a nota de entrada, alguma coisa do tipo, eu lembro assim. Então, isso vai ser preenchido automático. Eles não vão mais digitar manualmente, isso vai auxiliar consideravelmente o setor financeiro. Então, imagina o fluxo diário ali do pessoal digitando, prestação para finalizar. Então, é interessante que a gente gostou assim da plataforma da Prospect, porque além de ser uma solução que centralizou tudo, né, essa facilidade, essa maleabilidade que eles têm, a gente integra rapidamente com o SAP e também consegue auxiliar os demais setores. Isso foi bem bacana. Sem falar da parte de indicadores aqui, né, que é gigante as possibilidades. Então, se você observar aqui que tem o novinho, a gente faz a solicitação de melhoria, eles de imediato já analisam, já vê aqui, Sam, as novidades aí do ótimo, a gente tem discutido, então, o produto, o grupo, né, a categoria. Isso aqui eram acompanhamentos que eu fazia também através de planilhas, fora Prospect, mas elas já trouxeram para Prospect também, então é muito interessante o manuseio aqui da plataforma. Aí, só para finalizar, compra vai seguir esse fluxo. E gasolina permanece da mesma forma que era antes. Sim. Gasolina está pior e não vai rodar aqui. Acredito que vem novidades aí com a falta, não sei, né? Porque como vai ficar mais situado do que eu, mas deve vir muita novidade por aí. Não, é por tirar tudo para ficar redondo, para o cara saber por onde vai correr agora. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Os próximos passos, Érica, aproveitando Érica, Cleiton, né? O prazo está aí, Thalita, a gente começar a interagir com o financeiro, tá? Para a gente evoluir essa utilização de vocês na plataforma. E aí, junto à diretoria, precisa de um momento completo para a gente começar a desenhar alçadas. Vamos ver a realidade, as movimentações, a interpretação do dia a dia do pessoal, a gente começar a trabalhar essa parte de alçadas. Eu já tenho um escopo criado, é realmente desenhar, aprovar e correr para baixo. Não vamos perder nem tempo, João. Marca aí já para segunda-feira a gente sentar. Ixi, espera, deixa eu ver como que eu estou segunda. Quando é que finaliza os treinamentos, né? Hoje, né? Hoje, já tem que finalizar. Porque você viu aí que já está animado. A quantidade de solicitação, aí eu acho que seria bom. Porque seria, essa sugestão que você deu, como a gente tem 4 supervisores de cidades, já fazer o primeiro filtro ali, tem muita coisa que de repente chega ali e ele já tem um tratamento diferente, já filtra para você, entendeu? Aí, muitas vezes o pessoal solicita compra, por exemplo, eu já vi muito acontecer. Solicitar compra de uma tinta para uma reforma. Aí eles falam, eita, João, mas eu vi que tinha uma tinta não sei onde. Isso. Então, já existe essa comunicação, por isso que eu vi a necessidade de copiar esse passado. Eu vejo aí segunda, terça-feira. Érica, 3 para 4 horas. Boa tarde, né? Segunda é segunda. Segunda a Érica não tá, aí deixa pra terça. Terça, tá. Eu vou dar uma passada lá no seu tempo. Perfeito, Sami. Mais uma vez, agora a gente encerra o ciclo de treinamentos, né? Tá livre temporariamente, mas eu acho que quando tiver treinamento de aprovação, eu vou estar aqui também. Com certeza. É uma fera. Beleza, pessoal. Bom, obrigado. Pessoal, obrigadão. Depois eu mando a gravação do treinamento para vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição. O nosso suporte também está à disposição. Então, precisando de qualquer coisa, a Prospect está aí para auxiliar vocês. Beleza? Joia, Sami, muito obrigado.